Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. Eu sou a Jéssica Cartomante, esse é o canal Brilho de Carê e hoje a gente vai falar do caso Isadora Mourão, o caso de uma advogada de 41 anos que foi encontrada sem vida dentro de casa no município de Pedro II. Aparentemente, inicialmente, teria sido aí através de uma mulher que teria ido cobrar a ela, supostamente aí de roupas, né, que ela estava devendo, que essa mulher teria vendido roupas para ela e a Isadora estava devendo a ela. Só que logo após isso foi descartado e foi comprovado aí, principalmente após o julgamento, que foi a mãe dela que tirou a vida dela. Ela teria perdido a vida aí com golpes de faca, com pelo menos aí 7 golpes. Porém, a conclusão das autoridades de início, segundo o inquérito policial, eles acreditavam que a mãe não teria como ter feito isso sozinha. Então incluíram também o irmão dela. Pela mãe, né, pela idade da mãe, já ser uma idosa, sem muita força, conseguir desferir, né, golpes ali contra a filha, ter feito tudo sozinha, enfim, não acreditavam muito nessa possibilidade e principalmente aí, ao que tudo indica, pela Isadora estar dormindo lá no quarto dele. Eu não sei se eles literalmente dormiram juntos ou se ele, sabendo que a irmã estava ali, não foi dormir no quarto dele, enfim. Mas teria essa possibilidade, inclusive o irmão chegou a ser preso, porém, quando foi a julgamento, eles analisando toda a situação, de fato, chegaram à conclusão de que foi a mãe, que ela fez tudo sozinha e ele foi absolvido, né? O irmão foi absolvido, que, se eu não me engano, é advogado também. Então a gente vai entender um pouquinho melhor, né, sobre esse caso e o que faz dele de fato ser um caso misterioso, porque afinal de contas ele tá aqui nessa playlist de Mistério da Semana. Se você não sabe como funciona o canal, a gente traz casos assim, misteriosos, que não tiveram solução, que tiveram, mas que falta ainda alguma resposta, algo não tá muito explicado, que nem nesse caso, por exemplo, né, que supostamente, teoricamente, foi dada uma resposta aí de que a mãe teria tirado a vida dela, mas tem gente que acredita que o irmão está inserido nessa situação e, para além disso, a verdadeira motivação ainda não foi esclarecida. A mãe teria dito que era por conta ali de dinheiro, né? As autoridades subentenderam ali que era por conta da herança que a Isadora estava querendo, né? Fazia questão ali, principalmente envolvendo a casa que eles viviam e tudo mais. Então a gente vai entender todo esse contexto, todo esse aspecto. A gente traz casos assim, né? Desse tipo, que falta ainda alguma coisa ser dita, ser explicada. Já temos bastante vídeo aqui no canal, inclusive dá uma olhadinha, de repente tem um caso, um assunto que você tem interesse. Também trago previsões para os famosos aqui para vocês, leitura para os famosos desencarnados ou encarnados, previsões aí para o Brasil, mundo, enfim, vários assuntos. Dá uma olhadinha, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o seu like no início do vídeo, que é muito importante. Ativa o sininho de notificação, que a YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo aqui na tela para vocês. Tem também um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Mais uma vez está rolando promoção lá do mês dos namorados, então vai lá dar uma olhada. Qualquer coisa, né, qualquer dúvida sobre consulta, agendamento, enfim, é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela também. E é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Então, Isadora Mourão era uma advogada, inclusive parece até mesmo que ela tinha pós-graduação, né, bem conceituada ali, por exemplo, onde ela vivia, onde ela morava, inclusive, né, com o desencarne dela, a própria Ordem dos Advogados ali fez, né, uma nota ali de pesar a respeito disso, e a família parece que tinha uma condição de vida até razoavelmente bem. Depois que o pai teria desencarnado, ele deixou o imóvel
que era onde a mãe e os 2 filhos viviam. Parece que a Isadora não morava com eles, mas como eu falei, parece até mesmo que havia uma herança, eu não sei se apenas o imóvel, e ao que tudo indica, esse imóvel também funcionava uma pensão. Não sei se justamente onde eles moravam ou se tinha um outro imóvel. De toda forma, supostamente porque a Isadora não tá aqui para contar a parte, o lado dela da história, a Isadora estava querendo, solicitando ali justamente que fosse feito um inventário, porque parece que ela estava querendo se desligar ali da família ou ir para longe, enfim, e ela sabia que ela tinha direito a uma parte da herança, uma parte de tudo ali, né, que era direito dela com relação ao desencarne do pai. Quando o pai desencarnou, então todos os bens automaticamente, né, vão para os filhos e para Dona Nercy. Até mesmo essa questão de que, por exemplo, parece que ela teria que dividir com os filhos, né? Não era como se fosse dividir ali em partes iguais. Parece que era parte, metade, né, no caso da Dona Nercy, e metade dos filhos. Acredito eu que funcionava dessa forma. Então a mãe, principalmente Dona Nercy, ela disse que a Isadora só pensava nisso, ela só pensava em dinheiro, inclusive chegando até mesmo a ameaçar a Dona Nercy de como ela era advogada, e a Dona Nercy se fazendo assim, de não entender muito se ela tinha essa possibilidade ou não. A Isadora dizia que ela podia ir, por exemplo, com a carteirinha de advogado dela, cancelar o pagamento que ela recebia, por exemplo. Eu não sei se uma aposentadoria ou se, por exemplo, um pagamento por conta, né, do marido falecido. Meio que rolavam umas ameaças da Isadora com relação a isso. Quando eles brigavam, ela dizia que queria colocar ali no inventário a casa para movimentar essa questão, para vender a casa, porque ela queria parte dela. A situação era ainda mais complicada porque tinha a Isadora, tinha um outro irmão, que eu falei para vocês no início, que também foi preso, né? Porque acreditavam que ele estava envolvido nisso tudo. E o outro irmão que parece que tinha esquizofrenia. Era uma pessoa que era bem dependente da Dona Nercy, né? Ele tinha ali as suas questões, ele não conseguia se virar sozinho, vamos dizer assim. Acredito que até mesmo ele era não verbal, ele não falava, não conseguia se comunicar, né? Então sempre foi uma preocupação para Dona Nercy. A gente super entende, né, essa situação. Uma mãe, ela sempre vai se preocupar, principalmente nessa situação e principalmente quando a gente vai envelhecendo, porque é uma preocupação, acredito que de toda mãe, principalmente, eu ia falar de todos os pais, mas enfim, né, complicado, que a mãe, ela sempre se questiona e se pergunta se depois do desencarne dela, como vai ficar os seus filhos, como que eles vão ficar no mundo sem ela. A gente sempre acha que o filho não vai dar conta, que não vai conseguir. Imagine a mãe que tem um filho que é literalmente completamente dependente dela. Então, de uma forma ou de outra, tem esse medo, né? Esse receio, esse cuidado a mais do que tem com os outros filhos, por exemplo. Então, até mesmo parece que ela já estava meio que preparando as situações assim, volta desse moço que dependia dela, desse filho que dependia dela. Parece que ele era até mesmo o filho mais velho, preparando todo o terreno para que, por exemplo, quando ela faltasse na vida dele, tudo estivesse de acordo, por exemplo, para ele ficar bem. Então, automaticamente, né, com a Isadora fazendo tudo isso, querendo ali, né, a parte dela, ameaçando até mesmo de deixar ele sem casa, sem nada, foi algo que teria incomodado, né, a Dona Nercy no que diz respeito a isso. E parece que a relação dela com a Isadora não era boa. Você vendo assim, você já percebe que parece que ela não gostava da filha, e ao que tudo indica, a filha também não gostava da mãe. Mais uma vez, a gente não sabe, mas era o que ela passava, no que as pessoas passavam. Segundo o namorado da Isadora, no caso, a Isadora tinha medo da família,
principalmente por conta disso. Parece que ele confirma isso, dessa questão, né, de herança, dela querer sim a parte dela, mas ele não diz, não confirma isso de que ela ameaçava ou que ela cobiçava, né, enfim, toda essa questão financeira, ou que tentava prejudicar a família de alguma forma. Pelo contrário, ele dizia que a Isadora tinha medo, até mesmo quando ela tinha que ficar lá, por exemplo, na casa da família, que ela colocava móveis atrás da porta, né, para que não conseguissem abrir e fazer alguma coisa com ela ali durante a noite. Então a gente já vê que o negócio ele ia muito além. Então, passado, né, todo esse contexto com relação à relação deles, com a relação da família, no dia 13 de fevereiro de 2021, a dona Nessi conta que a Isadora teria chego lá na casa da família. Eu acredito que a Isadora não morava com eles, né? Como eu falei, morava a dona Nessi, o filho, né, que tinha essa dependência dela. O outro filho, que era advogado, também, mas parece que na época, eu não sei se agora já tá tudo ok, mas na época ele ainda não tinha conseguido a carteirinha da OAB dele e tudo mais, né? Então a Isadora foi até lá por volta das 7 horas da manhã, reclamando que estava com um pouquinho de dor de cabeça, pediu um remédio para a mãe. Ela teria apontado onde ficavam os remédios, ela teria pego e dito que ia deitar. Parece que ela foi deitar na cama do irmão dela. Ao que tudo indica também, a Isadora tinha um quarto, tinha o quarto dela nessa casa, mas parece que ela não gostava de ficar no quarto. Mais uma vez, são o que contam, não? Isso é o que contam. A Isadora não tá para dizer que ela não gostava de ficar lá, porque inclusive de repente era onde ela ficava com o ex, então tinha toda essa questão de porque eu não gosto de ficar aqui, porque lembro o meu ex e tal. Mas, mais uma vez, isso é complicado, né, da gente afirmar. Então ela teria ido pro quarto do irmão. Eu não sei se o irmão teria dormido também nesse quarto. Ele inclusive tinha reclamado com a mãe que a Isadora estava lá, mas eu acredito que não. E aí tudo bem, ela foi pro quarto do irmão, deitou lá e foi descansar, porque ela estava se sentindo muito mal, com dor de cabeça. Pouco tempo depois, a dona Nessi escuta alguém chamando e quando vai ver, né, quando vai atender, essa pessoa estava procurando pela Isadora. Ela vai lá acordar a Isadora e falar que tinha alguém chamando ela, falou o nome da mulher, que supostamente era Maria. E ela foi principalmente porque ela diz que ela acreditou que fosse uma cliente, né? Que no caso, a Isadora era advogada, por exemplo, dessa mulher. Mas a Isadora teria dito que não, que no caso, a Isadora que era cliente dessa mulher. A Isadora teria comprado roupas com essa mulher e estaria devendo algum dinheiro para ela. Então ela diz que ela não estava se sentindo muito bem e pede para a mãe deixar a mulher entrar. Nisso, a mulher entrou, né? Foi até o quarto. Quando a mulher sai, ela disse que ela já tinha resolvido, né, com a doutora. E, enfim, quando ela vai ver, num certo momento, a filha tá lá, na cama, sem vida. Porém, o negócio foi uma situação bem complicada. Eu não sei de que forma que ficava distribuída essa coisa. Se, por exemplo, o quarto que a Isadora estava era muito longe de onde a mãe estava, parece que ela disse que ela estava na cozinha. A gente, foram golpes de faca, mais uma vez. 7, pelo menos. Parece que o primeiro teria sido realmente o fatal, né, para tirar ali a vida dela. Mas ela não ouvir nada, sabe, um pouco complicado. E principalmente, né, nessa situação. Tudo bem, a Isadora foi encontrada lá na cama, mas ela estava acordada, né? Porque a mãe teria ido acordar ela e ela sabia que aquela moça estava entrando. Então não era uma situação em que ela foi pega desprevenida, né? Então provavelmente ela teria que ouvir algo. A situação estava bem complicada, até mesmo, por exemplo, da mulher conseguir sair dali. A mulher
quando saiu, falou com ela falou que já tinha resolvido com a doutora, e ela não viu que, por exemplo, a mulher estava suja com líquidos do corpo da Isadora, se é que vocês entendem, porque a situação estava bem complexa. Vocês podem imaginar a quantidade de golpe que ela levou, então tava com aquele líquido por todo lado. Era meio difícil disso acontecer e a mulher sair limpa, por exemplo. Parece que a dona Anicieta mesmo demorou bastante para avisar as autoridades. Parece que ela avisou uma funcionária dela, inclusive primeiro, porque ela queria meio que alguém tivesse testemunhado essa segurança de alguém saber o que de fato tinha acontecido ou não, porque, segundo ela estava com medo de que culpassem esse filho dela, por exemplo, né? Que tinha aí as suas limitações e de uma forma ou de outra também, né, já por si só sofre sim certos tipos de preconceitos no que diz respeito a isso. Inclusive, ela tinha todo um cuidado com relação a isso, escondia objetos que poderiam machucar pela casa, então ela colocava, por exemplo, faca escondida, não deixava no alcance, justamente por isso, porque a gente sabe, né, que pessoas que sofrem dessa condição tem de fato que a gente precisa tomar um cuidado. Então, ela disse que ela chamou essa funcionária porque ela queria contar o que teria acontecido e queria que ela tivesse, né, de prova ali, que não teria sido filho dela e tudo mais. E quando essa funcionária chega, ela fala assim: mas dona Nessi, não tem mais o que a gente pode fazer aqui, e por que a senhora não chamou ainda ajuda, né? Enfim, a gente tem que chamar as autoridades. E foi isso, né, que aconteceu. Quando chamaram as autoridades já tinha passado um tempo, mas quando eles chegaram ali, eles já viram que aquela situação estava bem esquisita, nada batia com nada, sabe? Quando o profissional ele tem um olhar técnico, ele já, aquele negócio já não cheira bem e já levaram a situação para um outro ponto, principalmente como ela não tinha mais muitas informações para falar a respeito da mulher, só falou como uma mulher era fisicamente, roupa que ela estava vestindo, mas vizinhos nenhum nunca tinham comprado roupa nenhuma com essa mulher, ninguém sabia quem que era essa mulher. Ainda tem a questão de que tudo isso aconteceu e ninguém ouviu nada a respeito disso. Resumo, não demorou muito para eles entenderem de fato do que se tratava. Algo tinha acontecido ali, inclusive parece que a dona Nessi teria levado uma faca, né, para casa de uma irmã dela, teria mandado entregar lá, não sei se ela foi ou se mandou entregar. E quando aconteceu tudo isso, que o caso da Isadora saiu na mídia, por exemplo, parece que a irmã não morava muito perto dela, que ela foi lá ver o que a irmã tinha deixado na casa dela e ela viu, né, do que se tratava, que era ali aquele objeto cortante. Então ela foi, ligou pra irmã e falou: que isso aqui, vem aqui buscar isso, tá, ouvi o que aconteceu com a Isadora. Nisso, a dona Nessi teria mandado o filho dela ir buscar essa encomenda que ela tinha deixado na casa da irmã, porém o marido da irmã resolveu chamar as autoridades, entregar aquele objeto para as autoridades, e dentro disso, né, ele já tendo suas desconfianças, tiveram ali mais uma comprovação, apesar daquele objeto não ser exatamente o objeto que usaram para tirar a vida da Isadora. Parece que a dona Nessi teria ali dado um jeitinho de despistar as autoridades, porque se acreditassem, né, que ela teria mandado aquele objeto para lá, acreditavam que aquele seria o objeto do que teriam, né, usado para poder fazer aquilo com ela, mas não iam encontrar nenhum vestígio ali, porque a verdadeira coisa, o verdadeiro objeto estava dentro da casa. Enfim, uma confusãozinha mais que ela achava que ela estava tentando ali, ou que ela conseguiria
despistar as autoridades de uma forma ou de outra. Também encontraram um vestido, o vestido que ela estava usando, provavelmente no momento, né, que cometeu ali o ato, que estava sujo, né? Como eu falei, a situação não ficou nada legal e deve ter espirrado ali para todo lado, se é que vocês entendem, principalmente pegando ali alguma veia, alguma artéria. Enfim, parece que o negócio fica bem feio. Eu não teria realmente como alguém ter feito isso e saído ileso sem nenhuma sujeira, por exemplo. A justificativa, né, que ela deu para isso, depois que enfim concluíram que foi ela, levaram ali, né, para a delegacia. Depois, os policiais acreditavam que, principalmente, né, por exemplo, pela Isadora estar na cama do irmão, acreditavam que tinha alguma participação dele também, porque encontraram também uma carta dele que eu vou deixar aqui na tela para vocês, que mostrava, por exemplo, que ele não estava muito feliz com ela, por exemplo, com a Isadora, e principalmente pelo estado dela, pela idade dela, né, por ser apenas ali uma idosa indefesa e com a sua saúde comprometida, parece que ela era cardíaca, achavam que ela não teria nem força nem condições de fazer isso sozinha. Então, acabaram também inserindo o irmão nessa situação e, como eu falei, ele também foi preso. No início, ninguém assumia, tá? O irmão, ele batia o pé dizendo que não era ele e tal, e ele acreditava naquilo que a mãe estava contando. A mãe disse que foi aquela mulher que entrou lá cobrando, enfim, era essa a versão dele também, porque ele acreditava, né, no que a mãe estava dizendo. A mãe continuava também com essa mesma narrativa. Só que quando ela viu que o filho estava se prejudicando mais do que tudo, né, ela provavelmente não contava que iam inserir o filho dela nessa situação. Daí ela foi, né, e assumiu. Ela disse tudo isso que eu falei para vocês no início, que ela chegou lá com dor de cabeça, né, e tudo mais, nanã. Só que dentro disso ela começou a fazer essas ameaças, principalmente depois que ela teria pedido dinheiro para a mãe para alguma coisa, e a mãe disse que não teria. Aí ela foi e ameaçou, mais uma vez, com relação à casa, com relação ao dinheiro que a mãe recebia, ameaçar cancelar e tudo isso que eu falei para vocês. Aí parece que, depois dessa discussão, ela esperou lá a Isadora ir dormir e foi, né, enfim, desferir aqueles golpes de faca contra a Isadora. A justificativa dela foi essa, mas ela disse que tinha feito sozinha e que o filho não teria nada a ver com isso. Porém, as autoridades, né, policiais, segundo o inquérito da delegacia, eles disseram sim que ele estava lá, que ela não teria como fazer isso sozinha, inclusive falando a respeito da profundidade, né, das perfurações que existiam no corpo da Isadora. Ela é uma mulher muito pequena, debilitada, enfim, tudo isso que eu já falei para vocês. Só que, indo para um julgamento, os peritos, principalmente ali uma perita, né, que parece que, enfim, é uma perita, né, muito reconhecida e importante, disse sim que, tipo, não tinha possibilidade de ter uma terceira pessoa ali, que foi sim a dona Nessi que fez tudo e que teria sim possibilidade disso acontecer, porque existe todo um cálculo também com relação à altura das gotas, né, que pingavam, por exemplo, da pessoa que fez, do objeto que foi usado. Então tudo isso dá para se ter uma ideia do tamanho da pessoa, né? Do peso da pessoa, várias coisas são analisadas. E a conclusão que eles tiveram foi que ela fez sozinha, pela motivação disso, financeiro, herança, enfim, acreditava que a Isadora era uma ameaça de uma forma ou de outra. E tiveram ali, né, que soltar o irmão, ele foi absolvido. Então, é isso. Muita coisa ainda, de uma forma ou de outra, fica sem explicação. As pessoas não sabem
se realmente o irmão estava ou não estava, porque afinal de contas foi uma coisa ali que foi definida apenas, né, no julgamento, porque era por isso aqui, né, que eles estavam dizendo que ele não estava, mas poderia ser que estivesse. Não sabem a verdadeira motivação, o que de fato levou a essa situação, se foi aleatória, se foi premeditado, tudo isso, né, de uma forma ou de outra, fica a dúvida, principalmente também a respeito da parte da Isadora nisso tudo. Ela era uma filha tão ruim assim? Ela ameaçava a mãe sim dessa forma, com relação ao dinheiro? Ela queria tirar tudo da família, por exemplo? Ela não se importava com a família, nem com o irmão que era doente? Tudo isso a gente precisa analisar aqui, né? E eu tenho certeza que as cartas vão dar orientação pra gente a respeito dessa situação. Uma visão aí do contexto geral, né, da situação. A energia, a gente consegue saber de fato quem é quem aí nessa situação, que realmente motivou, né? Vamos lá. Não temos aqui a data de nascimento da Isadora, tá? Não consegui encontrar. E eu nunca falo isso pra vocês aleatoriamente, tá bom? É porque, de uma forma ou de outra, isso pode ter algum tipo de influência. A gente precisa de nome completo e data de nascimento. Então, toda vez que eu disser para vocês, não consegui o nome completo, ou não consegui a data de nascimento, ou nenhuma coisa nem outra, por exemplo, no caso da Clarinha, uma paciente, né, não identificada, nada. É realmente mais pelo nome, né, que foi dado a ela e a energia da situação, a foto, tudo isso a gente consegue ter sim um direcionamento, mas de uma forma ou de outra pode acabar impactando e interferindo sim na leitura. Então, por isso que eu sempre falo para deixar ciente, tá bom? E vamos tentar entender aqui o que de fato aconteceu com Isadora Mourão. O que de fato aconteceu com ela. Ai, socorro. Ai, Jesus. Eu não diria que foi a mãe, não, tá? E olha, gente, que eu tinha, assim, praticamente que certeza. Por quê? Eu tenho essa questão dessa visão, né? Que as pessoas, muitas vezes, elas acabam subestimando, né, as outras, de achar que não tem capacidade. Se eu não me engano, caso Pesseguini, né, que é a situação daquela criança que teria tirado a vida dos pais e ninguém acreditava que ele teria sido capaz daquilo. E
até onde a gente viu, provavelmente foi sim. Então eu tenho essa coisa, eu não duvidava, por exemplo, que tivesse sido ela, justamente por eu não subestimar, né? Por não duvidar da capacidade. Até porque, por mais que ela fosse mãe, supostamente ela estaria ali defendendo o filho dela também. E provavelmente um filho que ela amava mais que a Isadora, por exemplo. Então, essa coisa de que mãe tira força não sei de onde para defender filho, mesmo que, assim, seja contra a própria filha, por exemplo. E ela dizia que era uma coisa assim, que ela sabia que se ela não fizesse com a Isadora faria com ela. Então ela meio que também querendo se garantir numa coisa de legítima defesa que não faria sentido se, por exemplo, a Isadora não tivesse atacado ela, né? Não é legítima defesa com a pessoa dormindo, por exemplo. Então eu tinha muito essa visão, né? E assim, vocês já me viram outras vezes aqui também sendo pega de surpresa, porque a gente acredita em uma coisa quando a gente vai ver, né? É outra. E o que eu falei para vocês a respeito da divergência, né? Das autoridades policiais e da perícia no julgamento, né? Os policiais dando ali praticamente a certeza de que foi irmão, que estava havendo ali uma falha, né? Interpretação da situação por parte dos peritos, com relação, né, tudo que estava acontecendo no julgamento. Eles tinham ali a certeza de que o irmão estava inserido sim, de que foi ele que fez, mas os peritos não, dizendo que não tinha nenhum sinal da participação dele ali. E eu, de fato, assim, eu já digo o contrário também, tá bom? Pelo que eu tô vendo, eu não tiraria uma figura masculina que eu estou vendo aqui dessa cena. Tô falando que é o irmão? Não posso afirmar nada, inclusive nada que eu faço aqui a respeito de leitura, né, de casos tem algum peso jurídico. Eu sempre falo aqui para vocês, né? Mas eu falo a respeito da minha interpretação aqui das cartas. Mas a nível de conhecimento, mas é isso que tá mostrando, tá? Eu vejo muito mais negativo e pior a respeito de uma figura masculina que em algum momento ia acontecer, sendo para aquele dia ou não, mas eu acho que algum conflito aconteceu. Eu acredito que aconteceu algum conflito, alguma briga, alguma discussão, sim. E provavelmente dessa figura masculina que eu tô vendo, tá? Com ela. E por conta de dinheiro, sim. Por conta de dinheiro, sim, teve motivação financeira. Bem, enfim, imóvel, sim, tá? Não tem nem o que falar. Eu não diria, por exemplo, que a motivação foi outra, tá? Porque, querendo ou não, também havia outra possibilidade, outra probabilidade para isso. Porque ela poderia ter dito que era isso, quando na verdade não era, né? No sentido de ocultar ali a verdadeira motivação. E eu vejo ela assumindo justamente por isso, porque ela sabia que ela ficaria livre. E foi isso que aconteceu, tá? Inclusive, eu acho que eu não citei isso para vocês, que ela foi, né, de fato sentenciada, mas ela cumpre em domicílio, por conta da idade, saúde e para cuidar do filho. Então, ficou em liberdade de uma forma ou de outra. Provavelmente a vida dela continuou como sempre foi. Já era assim uma questão. Ai, meu Deus do céu. É porque tem coisa, gente, que se eu falar é complicado. Vocês. É importante entender
que eu não tenho poder de provar nada, então com isso eu não posso acusar ninguém nem falar demais. Mas vocês sabem que eu sempre dou jeitinho de falar as coisas aqui, né? Vamos lá. Eu vejo que poderia sim haver algum tipo de problema com relação ao que a Isadora era, ao que ela representava. Eu não sei se tinha uma questão, até mesmo de uma coisa por ela ser bem sucedida, por exemplo, principalmente a respeito da profissão dela, uma coisa meio de ciúme, por exemplo, sabe? Por mais que isso em momento nenhum foi o suficiente para, por exemplo, ela ter o amor da mãe, né? Para ter a atenção da mãe. Porque uma coisa é você saber que a pessoa é assim. No caso, se ela fosse com todos os filhos da forma que ela é ou era com a Isadora, os filhos saberiam que era o jeito dela, né? Mas a partir do momento que com a Isadora ela era de uma forma, agia de uma forma, tratava de uma forma e depositava de repente mais amor, mais carinho, mais atenção naquele filho que de uma forma ou de outra tinha uma dependência de cuidados, né, por ela, e consequentemente também a gente sabe que, eu não digo nem sua mãe, qualquer pessoa que tem essa coisa, alguém que dependa de você diariamente, dos seus cuidados, consequentemente você vai se apegar e se afinizar mais àquela pessoa que tá ali todo dia com você, né, que depende de você, que literalmente assim é só um ato de amor. E outras situações não. Quando um filho ele é mais independente, né, tem ali a sua vida, é mais desenrolado, a gente já tem essa questão de ser mais afastado. Principalmente nessas situações, né? Quando a pessoa já deposita mais atenção em um filho específico. Mas, apesar disso, a Isadora ela conseguiu, de uma forma ou de outra, se dar bem na vida, né? Por mais que a mãe dissesse que ela não queria nada com nada, que ela ficava dependendo financeiramente. Eu não sei se a Isadora não trabalhava, mas como eu falei, ela tinha faculdade, ela tinha pós, era uma menina, né, muito inteligente, esforçada profissionalmente. Ela era uma pessoa, né, que era bem resolvida, ela estava focada ali nos estudos dela, por mais que não desse muito dinheiro, por exemplo, mas ela estava bem estabilizada profissionalmente. Como eu falei, o irmão não tinha a carteirinha do OAB, por exemplo, mas ela sim tinha. Então, mesmo que com isso, a Isadora conseguiu fazer o caminho dela, a vida dela. Então, eu não sei se isso também, de uma forma ou de outra, não incomodava a família. E eles acreditavam sim que, pela profissão da Isadora, que pudesse ser que ela conseguisse, enfim, prejudicar a família financeiramente de algum jeito. Acreditavam nisso. Parece sim que existia conflitos com relação a isso. Eu diria sim que a Isadora poderia sim querer os direitos dela, tá? E também é complicado, porque a gente não pode julgar, e principalmente ela tendo essa relação com a família, era algo que era de direito dela, dizer que ela não poderia fazer isso. Não, ela não estava cometendo nenhum crime ao contrário do que eles fizeram. Que ela fez, né? A mãe. E muito pelo contrário, não só não era crime, quanto era direito. Então é complexo. Eu só acho que eu não colocaria tanto peso nessa situação de ser por conta do filho, que, né, tinha ali as suas questões, que dependia dela,
tinha toda essa questão com relação à preocupação da saúde do filho, do futuro do filho. Se acreditam que foi essa motivação, que foi o que definiu ali todas as atitudes dela, tudo que ela fez. E eu não digo isso não, tá? Não mesmo. Consequentemente, eu estando bem, meus filhos ficam bem. Isso uma coisa que é certa. Mas ela não fez pensando nisso. Inclusive tem essa situação, né, de que a Isadora não se importava com o irmão. Que o outro irmão, né, que era advogado também, esse que foi preso, né, ele se importava mais com o irmão, com o futuro, né, da situação dele, com a família, com a estabilidade da família, e a Isadora não. E todo mundo se importava que, tipo, tudo isso foi... Ah, eu só fiz isso porque por conta do meu filho. Não levem essa situação para esse lado. Inclusive foi o que eu falei para vocês no início. Se fosse, beleza, né? Toda mãe tem essa preocupação, ainda mais nessa situação. Mas não foi. Não foi, não. Vocês podem ter certeza disso. Eu acredito muito mais que foi usado essa situação para isso, tipo assim, olha que maldosa que ela é. Tentando deixar a gente sem eira nem beira aqui, tendo o irmão dela ali que ela deveria se preocupar, cuidar, né? Que depende da gente. Talvez essa situação foi só usada como muleta para fazer o que queria fazer. Então o negócio ele vai muito além, tá? A relação com a família já de fato não era boa. Eu acredito sim que ela tinha medo mesmo. Inclusive, eu não entendo nem o que ela foi fazer lá. E nem por que ela estava dormindo lá. Se é que ela estava dormindo. Será que foi realmente comprovado que aquilo aconteceu ali? Que foi na cama, que foi daquele jeito que ela estava dormindo? Eu não sei, porque eu acho muito difícil que, por exemplo, ela iria dormir tranquilamente depois de brigar com a família. Se ela já tinha medo. Vocês acham isso coerente? Eu acho que não. De repente, o que pode ter acontecido é que apagaram ela antes de fazer o que fizeram. Arrumaram um jeito de apagar ela e colocá-la na cama. Por exemplo, se isso foi comprovado. Ah, não, realmente aconteceu na cama e ela estava dormindo, estava desacordada. Se sim, a única explicação que eu tenho para isso é essa. Apagaram ela antes disso. Antes dos golpes, né? Porque para mim isso não bate. Não bate a pessoa que já era insegura com relação à sua segurança, com relação à família. Depois de uma briga, aconteceu uma briga, não foi do nada, aconteceu um conflito familiar. Também não vejo sendo só com a mãe da Isadora e a Isadora. Tinha mais gente aí, sim. Tinha, eu tô falando pra vocês que eu vejo essa figura masculina aqui, que provavelmente foi quem tirou a vida. Pelo que as cartas estão mostrando. O que eu vejo aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá? Tem toda uma questão aqui envolvendo o que eu falei, a respeito da relação dela com a família, a respeito de toda essa situação jurídica, que provavelmente foi a motivação, sim, tudo que levou a essa situação. Mais uma vez, motivação não é justificativa, tá? Não justifica, mas foi o que levou essas pessoas a isso, a essa situação. Esse problema envolvendo aí, né, questão de justiça, questão de bens e tudo mais, tá?
Eu mostro as cartinhas sempre pra quem entende, tá bom, gente? Quem não entende, não tem jeito que eu não vou conseguir explicar pra vocês aqui o significado de cada carta. Então, principalmente envolvendo também o trabalho dela, a profissão dela, acreditavam sim, isso eu acredito que é verdade, que ela tinha algum poder significativo de alguma influência com relação aos bens da família. Eu não acredito que rolava alguma ameaça no que diz respeito ao que foi dito, dela ameaçar, dela falar que ia colocar tipo no inventário, que ela queria vender, enfim, que ela queria, até mesmo que ela tinha possibilidade de cortar o dinheiro da mãe. Eu não acredito que ela ameaçava dessa forma, que as coisas eram da forma que a mãe contou. Mas que provavelmente ela queria algum direito dela com relação ao financeiro, sim. E que discussões a respeito disso aconteciam, sim, tá? Então foi essa motivação, o que levou a família a essa situação. E aqui, uma briga, isso aqui fala muito de conflito, não tem... É autoexplicativo, principalmente nesse contexto, tá? Porque tem gente que pode vir e falar assim, ah, não, mas tem outro significado. Nesse contexto fala disso, tá bom? Ó. Isso aqui fala realmente de confusão, de briga, não tem nem o que falar, tá bom? Ó. Relacionada aí a um homem. Se fosse a mãe, a cartinha da mãe, que representa, que fala da mãe, ia estar aqui. Justamente aqui nesse conflito, que é o que eu vejo, né, levando ao desencarne dela. E a carta que fala da mãe, que eu já falei aqui pra vocês, que é a cartinha da cegonha, tá justamente numa situação de manipulação. Ao lado da cartinha da lua, que fala como se fosse uma situação que não aconteceu, a verdade, né, oculta, por exemplo, e a mãe se passando ali como a culpada da situação, né, para justamente livrar alguém, se colocando como se ela tivesse feito, quando na verdade isso não aconteceu. Cartinha da cegonha ao lado da cartinha da raposa, que fala justamente dessa coisa da astúcia. Se é que não foi orientada a isso por algum advogado, por exemplo. Tá vendo, ó? Cartinha do livro que justamente fala disso, né? Fala de comunicação, enfim, de questões. Briga, confusão, conflito. E isso aqui fala de uma coisa muito mais acalorada, pode falar até mesmo de agressão, como eu falei pra vocês, que, por exemplo, tem até mesmo a possibilidade de, antes dos golpes, um conflito direto ter acontecido, por isso que eu falei da chance de terem apagado ela, por exemplo, tá? Essas cartinhas todas aqui ao lado da cartinha da serpente. Ai, ai. Carta da foice. Autoexplicativa também, tá? Indicando toda essa situação com relação à motivação ali do lugar, com relação ao financeiro, com relação aos bens. Ó. Falando, né? Ali sobre a casa. Com relação... Acredito que a principal discussão, confusão, conflito foi a respeito de venda de casa, por exemplo, tá? Para além de toda a questão, acredito que foi a respeito de venda de casa. O que ela queria, parte dela da casa, por exemplo. E aí, por conta disso, cartinha do caixão, tá? Para quem não conhece. Bom, ela perdendo a vida, tá? Daí, enfim, foi
toda uma questão foi armada e manipulada para fazer com que acreditassem que tinha sido a mãe. Lembra que eu falei aqui? Cartinha da cegonha, cartinha da raposa. Um plano acontecendo, tá? E aqui, enfim, as cartinhas finais, só para mostrar aqui para vocês. Ai, ai. E tudo aconteceu, sim, tá? Em equipe, tá bom? Principalmente com relação à conclusão. Por quê? São várias questões, eu acredito que foi todo um processo, todo um caminhar da situação. Pode ser que começou com esse conflito, com essa discussão, com essa briga. Eu acredito que nesse momento pode ser até mesmo que a mãe nem tava para início de conversa, tá? De repente, a gente tem a possibilidade disso tudo ter acontecido, conflito, de repente ela pode ter desmaiado, apagado, como eu falei, e a mãe sim pode ter concluído. A gente tem essa possibilidade. Se de alguma forma a gente for inserir a mãe nessa situação, pode ser? Pode. De toda forma, nesse momento ela estava presente, porque foi encontrado mais uma vez, né, vestígios ali da presença dela e daquelas coisas ali na roupa da mãe, no vestido da mãe. Então sim, mas pode ser que em primeiro momento não, porque algo me diz ainda a respeito dessa situação da mãe se fazendo mais presente depois, que foi que eu falei pra vocês, eu não vejo a mãe aqui, eu vejo muito mais a mãe aqui no final, né? E com relação a, por exemplo, ela querer criar uma situação. Se é até mesmo, eu vou falando, as coisas assim vão vindo, sabe? Até mesmo que ela já não tivesse sem vida e a mãe só fez aquilo pra de repente poder dizer que foi ela que tirou a vida. Consegue entender? E para além disso, gente, só pra gente finalizar, com relação à situação kármica dessa família. Querendo ou não, também não foi à toa, não foi em vão. Tudo acontecer dessa forma no sentido do contexto familiar deles, tá? Porque existia sim um karma grande com relação à família. Também não é à toa, provavelmente a mãe não se dá muito com a filha e vice-versa, né? Existir aí um conflito, um problema com relação a elas duas. E não só isso, provavelmente um com o outro. Eu não diria que a irmã se dava muito bem com o irmão, por exemplo, tá? Então, havendo um elo de união que deveria ser de união entre eles, que é justamente esse filho que dependia mais da mãe, de repente, né, toda essa coisa, toda essa situação para a espiritualidade, nada mais é óbvio que ele tem as questões dele, ele não foi, por exemplo, uma marionete, né, na mão de ninguém, também tem os seus débitos, suas questões, os seus karmas, enfim. Mas nada em vão. É o que eu falo pra vocês da questão, né, do quebra-cabeças. Cada pecinha ali é importante e necessária dentro dos seus posicionamentos. Então, eles tinham questões a resolver. Esse contexto familiar não foi aleatório, provavelmente justamente sendo criado e calculado para uma questão em que eles tivessem muito mais possibilidade de resolver do que piorar, né? Muito pelo contrário, por exemplo, do que aconteceu, que deveria ser, mas eles caminharam para essa situação completamente oposta, então não tem justificativa
nem mesmo espiritualmente, mas que havia uma questão, havia, provavelmente mais uma vez por isso que eles não se dando tão bem, pelo menos não a mãe com a filha principalmente. Mas é isso. Enfim, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado aí da leitura. Me diz aí nos comentários se vocês conheciam esse caso, se vocês acompanharam, se vocês têm uma ideia mais ou menos, né, do que pode ter acontecido. Não se esqueça também de deixar o comentário com a sugestão para o próximo vídeo, tá? Que é muito importante. Eu dou sempre uma olhada aí e anoto sempre quando posso para poder trazer aqui para vocês. Tem uma lista, né, ali com uma ordem que eu preciso seguir, principalmente se não for um caso recente, mas é muito importante que vocês mandem. Não se esqueça também de deixar o like, se você não deixou no início do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.